Olá, amigas e amigos de São José do Rio Preto, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Este programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da FAMERP, chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marculino Braille. Professor Braille é professor emérito da Unicamp, professor emérito da FAMERP e nosso pró-reitor de pós-graduação. Este programa chama-se Saúde e Companhia porque nós temos a honra, frequentemente, de receber aqui na bancada colegas que venham contribuir com a discussão da saúde de Rio Preto, a medicina do passado, do presente e do futuro. E agora está a medicina aqui atualíssima, né? Atualíssima. E hoje nós temos a honra de receber aqui o professor Edson Parisi. Professor Parisi é formado em Rio Preto na 4ª turma, fez residência em clínica médica aqui em nossa instituição, depois foi para a Unifesp e teve o prazer e a honra de conviver na Inglaterra com a dama da hepatologia, a professora Sheila Sherlock. Hoje ele é professor da Unifesp e atualmente é o presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia. É um grande conhecedor das doenças do fígado e é também um professor de grande penetração no Brasil e no exterior e um grande pesquisador das doenças hepáticas. Professor Braille, antes de passar a palavra ao professor Parisi, o senhor sempre fala dos sertanejos que ganharam o mundo. E nós temos mais um sertanejo aqui na bancada hoje. O que é que o senhor pode falar do senhor Antônio Parisi e do seu filho, esse grande mestre? Pois é. Esses são os pioneiros que vieram para Rio Preto. Eu fui médico da avó do Edson durante muitos anos, mas não sou médico. Na realidade, acho que ela que cuidava de mim, não eu dela, porque era uma pessoa maravilhosa. Então, o Parisi tem para quem ele puxar, né? Para quem ele ser essa pessoa tão querida para nós, formado aqui na nossa faculdade, uma honra para a gente, e pertencendo a uma família que foi um marco aqui dentro de Rio Preto, continuou a família continua parcialmente aqui em Rio Preto, e o pai e a mãe dele também pessoas muito queridas para nós. Infelizmente essas pessoas todas já nos deixaram, mas deixaram filhos ilustres. Vejam que o professor Parisi é uma honra para nós. Ele está na Unifesp, é uma das principais universidades do Brasil, e dentro de uma área em que o Brasil se destacou, mas esse destaque se deve a pessoas que na realidade representaram um grande avanço para a medicina. E isso dá muito orgulho para todos os riopretenses e para a Faculdade de Medicina de Rio Preto, onde ele se formou, onde ele fez a clínica médica e depois então foi estar com a Sheila Sherlock. Eu, apesar de não ser da área de hepatologia, eu tive assim algumas convivências com a doutora Sheila Sherlock, porque no tempo que eu era estudante, a Sheila veio várias vezes aqui ao Brasil. E então eu tive essa convivência, era uma pessoa realmente maravilhosa. Mas ter a oportunidade de poder ir para a Inglaterra, estar diretamente com essa professora, beber nessa fonte? Beber nessa fonte, só podia ser um Parisi, né? E rapidamente a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, foram os italianos que vieram aqui para Rio Preto, né? Parte dessa força que veio para Rio Preto, e fizeram da nossa cidade realmente um centro de região. E na área da medicina nós sabemos o quanto o Rio Preto progrediu, mas progrediu assim, porque também sempre nós tivemos pessoas a quem recorrer, que é o que está acontecendo hoje com o professor Edson, que está vindo aqui a convite do professor Renato para poder... Ele está vindo, ele já é convidado nosso para um congresso que nós vamos fazer agora em setembro, mas hoje ele é convidado da FBG, Federação Brasileira de Gastro. E eu gostaria de perguntar a Parisi, dentro de sua vida atribulada, o que é que representa esse aprendizado de ser presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a você e ao Braille pelas palavras carinhosas, e principalmente ao Braille, que foi durante muito tempo, era aquele médico de família, embora fosse um cirurgião de cirurgia cardíaca da minha avó. Ele desempenhava uma função muito maior que isso. Era o conselheiro de toda a família, aquele típico exemplo do médico de família, e que eu
garoto querendo trilhar a medicina, durante muito tempo olhava para ele com aquele desejo de seguir o mesmo caminho, e foi um exemplo para mim. O Renato é um amigo mais recente, mas não por isso menos intenso, e que tem nos dado grande ajuda lá na Sociedade Brasileira de Hepatologia, principalmente na área de transplante, e a gente espera continuar sendo merecedor dessa confiança. Com relação à sociedade, quer dizer, existe, quando você assume a sociedade, você se prepara para uma vida meio complicada, né, de muitas viagens, de muita coisa. Mas eu me surpreendi, na verdade, em ter a possibilidade de enxergar a dimensão da hepatologia nacional. Nós estamos muito acostumados e mal acostumados, no bom sentido da palavra mal acostumado, com o estado de São Paulo, onde não falta medicação, por exemplo, para hepatite C, onde os doentes têm a quem recorrer. E essa não é bem a situação aí fora. Nós nos deparamos com uma realidade nacional muito complicada, na hepatologia principalmente, mas que é o reflexo do que acontece nas outras especialidades. A hepatologia não foge à regra. Então, quando nós idealizamos, depois de andar, principalmente pelo Nordeste brasileiro, nós idealizamos uma forma de detectar e de poder ajudar esses centros a se desenvolverem no Brasil, através de um aparelho que hoje é um aparelho que realmente dá uma facilidade para o paciente, que é o chamado FibroScan, que pode avaliar o grau de lesão do fígado. E isso foi uma forma que nós encontramos de valorizar os centros de hepatologia que tinham no Brasil e, ao mesmo tempo, beneficiar os pacientes. Na verdade, era esse o objetivo inicial, mas ele ganhou tal dimensão que realmente hoje é um programa que a gente tem muito orgulho dele, porque ele vai varrer o Brasil inteiro, já não é mais do Nordeste, já está na região Norte, já está entrando na região Centro-Oeste, até o final do ano chegamos no final do Brasil. E nós tivemos a oportunidade, junto com a Secretaria de Saúde de São Paulo, nós vamos montar aquilo que foi idealizado no início, que é a possibilidade de termos uma unidade móvel que se locomove ao longo do estado, são várias unidades, e que vão poder levar esse mesmo benefício para os pacientes do estado de São Paulo todo. Isso foi anunciado agora, acabou de ser anunciado na Assembleia Legislativa pelo secretário, e nós estamos ultimando os preparativos para isso. Só para saber de uma coisa, nessa fase tão difícil que o Brasil atravessa no momento, e que não merecia atravessar, isso demanda recursos, né, Paris? Como é que vocês conseguiram isso? Porque o resto da medicina é igual, Paris. Nós estamos numa luta enorme agora com a cirurgia cardíaca também, que passa por uma crise muito, muito, muito grande. E um dos problemas principais, você sabe disso e todos nós sabemos, é o baixo financiamento que a gente encontra. Conseguiu com alguma verba de fora do país? Não, nós conseguimos. Paris, eu vou pedir que você fique para o próximo bloco para responder essa pergunta. Eu gostaria inicialmente de dizer que o que diferencia um líder? O líder é aquele que olha para o país. E essa liderança na hepatologia hoje do professor Parisi faz com que São Paulo abra mais uma vez as asas e a visão para o Brasil, levando conhecimento. Então, no próximo bloco, ele vai responder a pergunta do professor Braille, como ele está conseguindo recursos para desenvolver esses projetos, os quais eles têm tocado agora na Sociedade Brasileira de Hepatologia. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Faça seu plano e aproveite todas as vantagens que só a Unimed tem para você. Cuidar de você e de sua família, esse é o plano. Unimed Rio Preto. Para que você possa compartilhar alegrias, experiências, novos desafios, sucesso, momentos especiais, qualidade de vida, nós compartilhamos com você a sua saúde. HB Saúde, o plano de saúde que está sempre ao seu lado.
Olá, amigas e amigos, estamos voltando no segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a honrosa presença do professor Edson Parisi. No bloco anterior, o professor Braille perguntou aonde ele tem conseguido recursos para levar o seu projeto da hepatologia por todo o nosso país. Como eu estava dizendo, esse recurso nós conseguimos junto à indústria farmacêutica. Desviando um pouco daquilo que sempre se fazia, que era simplesmente ficar fazendo cursos e cursos e cursos. Embora a gente tenha feito vários cursos, nós fizemos simpósio em todas as regiões do Brasil até hoje, nós já fechamos todas as regiões brasileiras. A gente desenvolveu esse projeto e conseguiu seduzir a indústria. E, sem dúvida, nós contamos com um apoio muito importante pelo momento que nós soubemos fazer o evento, né? Que foi exatamente a chegada dos novos medicamentos para a hepatite C. Então, nós soubemos nos aproveitar desse momento e conseguir com a indústria. Nós começamos, na verdade, com 2 aparelhos. Hoje nós estamos com uma média de 6, já estamos caminhando para 8 aparelhos, fora o estado de São Paulo, que ainda vamos ter mais. Agora eu queria dizer que não é apenas não é só levar o FebriScan, é treinar os médicos, é trazer os médicos para São Paulo, fazê-los conhecer a realidade, é treiná-los no sentido de detectar as hepatites nos locais onde eles atuam, estimulando a criação de centros satélites, porque nos estados do Norte e Nordeste, geralmente você tem um tratamento apenas na capital, que demanda que o indivíduo saia do interior e vá até a capital para poder receber o remédio, coisa que é um absurdo. Isso é saúde pública ou é individualismo de alguns colegas? Não, isso é a falta de estímulo para que se dê esse tratamento. O tratamento com a hepatite C, hoje, no Brasil, é muito complicado. Ele demanda uma atenção muito grande. Então, o gastroenterologista não está muito interessado, o médico, o infectologista, é um tratamento trabalhoso e muitos desses pacientes não estão diagnosticados. Nós chegamos tanto à conclusão que isso acontecia, que nós desenvolvemos uma campanha que muda o conceito. Porque antigamente a gente buscava os pacientes com hepatite C entre aqueles que tinham feito transfusão de sangue, entre aqueles que tinham tomado injeções com agulhas e seringas não descartáveis, e era só isso. Hoje nós sabemos que 75% dos pacientes que têm hepatite C estão acima de 40 anos. Então nós começamos uma campanha para que todo indivíduo acima de 40 anos peça ao seu médico para fazer o teste. É importante isso. E outra vertente da campanha é exatamente fazer com que o médico de outras especialidades se conscientize que o paciente que está na frente dele, que tem 40 anos ou mais, esse paciente tem até 3, 4% de chance de ter uma hepatite C. E é um exame simples que se pede no sangue que pode fazer o diagnóstico. Então, para a gente ter aqui uma ideia para Rio Preto, é lógico que esse programa é feito fundamentalmente aqui para a nossa comunidade. O que você recomendaria então para o indivíduo aqui de Rio Preto acima de 40 anos? O que ele procura, onde ele vai? E depois vamos falar um pouquinho desse tratamento da hepatite C, que realmente foi uma conquista médica de grande alcance. Complementando essa pergunta sobre a seria importante também falar desses fatores de risco acima das pessoas de 40 anos. Sem dúvida. Veja bem, a gente durante muito tempo tentou fazer com que as pessoas entendessem, mas muitas pessoas sequer se lembram que tomaram uma injeção no passado e era com aquela seringuinha de vidro que ficava fervendo na farmácia. Até ficar branco. Isso disseminou hepatite C. Nós temos histórias de time de futebol todo, né, que o massagista no intervalo dava o glucoenergan para o indivíduo ter mais disposição durante a partida. Então ele ia passando o vírus C de jogador para jogador. Então nós temos história de morte de quase um time de futebol inteiro com hepatite C, até que alguém se deu conta que todo mundo estava morrendo de hepatite C. E aí então se detectou a razão. Mas passava para o alcoolismo, né? Não necessariamente, o problema estava mais associado à infecção da seringa mesmo. No vulgo popular não morreu porque... morreu porque teve cirrose, porque bebeu. Esse comentário, eu joguei futebol até na 2ª divisão. E o que me salvou, porque eu digo sempre que eu morro de medo de injeção, então quando o técnico vinha com aquela seringa para injetar em todo mundo, ele dizia, não, eu estou bem preparado fisicamente, e por isso que eu escapei. E eu consegui agora, com um paciente no ambulatório, e este paciente, ele é dono de farmácia
ele tem o glucoenergan, ele mandou para mim, agora eu vou fazer um slide, né, embora o glucoenergan é um complexo vitamínico que não existe mais no mercado. E tinha uma outra coisa também, que era o carnaval, né? No carnaval as pessoas iam muito no pronto-socorro para retomar essas injeções, ou na farmácia para tomar o glucoenergan, para ter disposição para trabalhar. Outra coisa que tinha muito em Rio Preto era o eucaliptol, que se dava para o pulmão e era tudo injetável. Gripe. E por aí vai. Agora, nós chegamos à conclusão que muitas vezes você chamar a população para isso realmente não estava funcionando, isso no mundo inteiro. Então, nos Estados Unidos se criou esse conceito de ver a população-alvo para que essa população fosse chamada. E a gente começou a perceber que o apelo populacional é muito complicado. Geralmente, o leigo ele não acha que é com ele, hepatite C é para os outros, né? Agora, nós temos um profissional que é mais fácil de ser sensibilizado, que é o profissional médico, né? Que tem acesso a esses pacientes e que basta pedir um exame simples de sangue que dentro daquele outro que ele Como é que faz aqui em Rio Preto, então? Exatamente. Como é que... Então, você tem 3 tipos de acesso. As clínicas privadas é pedir dentro do hall de exames. Você tem nos DST-AIDS e nos postos de saúde essa possibilidade também de ter. Existe o chamado teste rápido, que é um teste que você faz só com aquela punção, aquela gotinha de sangue é suficiente para você fazer o teste. Com isso, você já sabe se você tem ou não. Isso facilita muito. Isso também tem para hepatite B e tem para hepatite C. A gente está falando mais da C porque é o momento da C realmente. O Hospital de Base também tem um centro de hepatite. Então, em Rio Preto, a população, nós temos estimulado sempre e feito campanhas anuais, não só para toda essa população de risco que o professor Parisi falou, mas campanhas com manicures, etc. Então, é extremamente importante que essa população acima de 40 anos, quem tem mais de 40 anos tomou alguma injeção, sem sombra de dúvida, na farmácia. Eu lembro que eu era assessor de minha tia. Eu tinha uma tia que era chamada de enfermeira, lá em Feira de Santana. E eu saía com ela aplicando injeção na época da gripe, eucaliptó e etc, etc. Então, nós somos população de risco. Então, é preciso ficar atento e pedir a seu médico. Professor Parisi, vamos voltar ao tema hepatite. Eu gostaria que no próximo bloco você falasse dessa revolução do tratamento da hepatite, tanto na cirrose como pós-transplante, e também deixasse uma mensagem para o telespectador da esteatose hepática, ou seja, da gordura do fígado. Esses são 2 questionamentos que vai ficar para o próximo bloco. Por favor, não mude de canal. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Faça seu plano e aproveite todas as vantagens que só a Unimed tem para você. Cuidar de você e de sua família, esse é o plano. Unimed Rio Preto. Para que você possa compartilhar alegrias, experiências, novos desafios, sucesso, momentos especiais, qualidade de vida, nós compartilhamos com você a sua saúde. HB Saúde, o plano de saúde que está sempre ao seu lado. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Edson Parisi, e no bloco anterior ficaram 2 questionamentos. Primeiro, gostaria que ele explicasse a revolução do tratamento do vírus C, ou seja, aquele paciente que não procurava o médico pensando até no tratamento, que tem uma substância que dava muito efeito colateral, agora ele tem um motivo maior para procurar o médico, descobrir se tem hepatite e se tratar. Por favor, Parisi. Olha, acho que descrever o que era o tratamento até recentemente é mais fácil para fazer o contraponto. Quer dizer, um indivíduo tinha que fazer um tratamento que ele tomava interferon, ribavirina durante 48 semanas. Isso equivale a quase 1 ano de tratamento. Ele tinha um monte de efeitos colaterais
depressão, indisposição. Eu costumo... A imagem que sempre eu associo é você estar com um estado gripal, que é o que eu estou agora, né? Mas você está com esse estado gripal durante um ano, né? Durante um ano você vai trabalhar com o corpo moído, indisposto, deprimido, cansado. Quer dizer, isso vai minando a resistência do paciente. E a chance de resposta nos casos avançados não passava de 40%. Ou seja, depois de todo esse sofrimento, o indivíduo ainda tinha 60% de chance para não responder ao tratamento. Aí depois chegaram outros remédios que pioraram a situação, porque aí começou a dar alergia no corpo inteiro, o cara se coçava inteiro, estava uma anemia tremenda, o cara não conseguia nem se movimentar, então a coisa foi ficando cada vez pior. Esse novo tratamento, ele em média é utilizado em 12 semanas, ou seja, 3 meses apenas. São 2 comprimidos, já não tem injeção. Pois é. E os efeitos colaterais praticamente são mínimos. E a chance de resposta está excedendo 90%. Ou seja, você faz um tratamento mais curto, sem sofrer, e ainda consegue uma taxa de resposta extremamente alta. Então, veja, é realmente revolucionário, porque nós estamos tão acostumados a ficar cuidando do doente o tempo inteiro e, de repente, esse doente ele volta para você e diz assim, doutor, não sei nem por que eu estou aqui, porque eu estou super bem. A melhor definição foi de uma paciente minha que já estava acostumada com esses 2 tratamentos e que 15 dias depois de iniciar esse tratamento, ela me ligou e disse, doutor Parisi, eu estou com meus medicamentos estão estragados. Isso, como você descobriu isso? Porque eu não estou sentindo absolutamente nada. Alguma coisa está errada nesse tratamento. Eu disse, não, se ela aguarda até o final do mês, você vai ver que não tem nada errado. E realmente, no final do mês, ela já estava negativada, tomou 3 meses e aí se livrou do vírus. É uma coisa maravilhosa, porque quem é médico mais antigo como eu, sabe, o indivíduo tem uma hepatite C, praticamente diagnóstico de grandes problemas e de morte por doença hepática. Agora, o que é importante é que a gente tenha uma noção de quanto nós precisamos tratar nesse país. Esse é um problema sério, porque nós calculamos que nós tenhamos 2 milhões de infectados no Brasil. Até hoje, nós tratamos 100 mil pacientes, curaram menos de 50 mil, ou seja, nós estamos falando que 97% dos pacientes com hepatite C ainda estão com o vírus no sangue e precisam ser tratados. E passando para os outros ainda. E precisam ser tratados. Parisi, eu volto àquele assunto. E aí? O tratamento com interferon era caro, que eu me lembro. E esse tratamento aí, como é que fica? Esse tratamento, se você for adquirir nos Estados Unidos, é muito mais caro. Para você ter ideia, um dos comprimidos custa R$1.000 por dia. Mas essa empresa começou a fazer uma negociação com países com menor poder aquisitivo e o preço realmente caiu muito. Então, para o governo brasileiro, o governo está fornecendo. Não, ele ainda não está funcionando. A gente acredita que até julho, agosto deva estar. A partir de julho, agosto deve estar nos centros de referência de hepatite para o tratamento. Então vai ter acesso. Mas vai ser vai ser um acesso seletivo. Eles vão tratar primeiro apenas os pacientes já que têm doença mais avançada. Certo. E nós estamos brigando para que todos os pacientes tenham esse direito, mas de qualquer forma, então, o indivíduo gastaria por dia, são R$2.000 por dia? Não, para o governo brasileiro esse preço caiu bastante. Eu te diria que hoje nós vamos gastar o mesmo que nós gastávamos com o tratamento anterior. Não houve um acréscimo Só que nós vamos tratar 3 vezes mais pacientes, porque o tempo vai permitir. Nós vamos tratar mais pacientes, nós vamos evitar mais internações, nós vamos evitar transplantes. Quer dizer, esse custo, na realidade, eu acredito que quando se fizer um custo de farmacoeconomia, ela vai acabar sendo benéfica. Você tem toda a razão, Renato. Nós estamos brigando muito com a Conitec, principalmente, porque a visão de incorporar novas tecnologias leva em conta apenas o quanto se gastou para comprar o medicamento. E o que nós estamos dizendo é isso. O paciente que hoje não é tratado, ele vai ter câncer de fígado, ele vai precisar de um transplante, ele vai ter cirrose, ele vai descompensar, ele vai onerar o Estado. Ele vai parar de trabalhar. Exatamente. E isso precisa ser incorporado no custo. Você não pode simplesmente dizer quanto vai custar o remédio. Você tem que ver o benefício que ele vai te trazer. Isso é extremamente importante. Só para o telespectador ter uma ideia, o doente que trata de um ascite custa muito caro, internação, albumina, às vezes UTI.
O doente que tem hemorragia digestiva, aquele que vomita sangue, também precisa de UTI, são tratamentos extremamente caros. Claro que a tendência é que o preço de toda a medicação, ela venha a tornar-se mais acessível, e com isso eu acho que a mensagem que o professor Parize passou aqui, que é extremamente importante. Nós temos aproximadamente 2 milhões de brasileiros que precisam ser identificados para ser tratado e com isso se livrar dessa Mas doença. tem uma coisa que eu queria deixar aqui para o telespectador, nosso telespectador é inteligente, como o Brasil continua atrasado em todas as áreas tecnológicas, e infelizmente esse remédio tem que ser importado. O Brasil não desenvolveu a indústria farmacêutica como deveria ter desenvolvido. Na realidade, faltam escolas e falta incentivo. E então, isso é diferente em outros países, mesmo países pobres. A Índia faz praticamente todos os medicamentos de que eles necessitam e exportam também. Pergunto para o Parize, talvez seja a última pergunta, essa medicação ainda vem vindo dos Estados Unidos? Tem na Índia ainda já? Ainda vem, mas já existe um acordo do fabricante de desenvolver com a indústria na Índia. Então vocês estão vendo, senhores telespectadores, que isso depende de vocês. O Brasil, ou ele entra nessa fase de industrialização, de agregar valor aos produtos, ou nós vamos ficar pobres a vida inteira. Porque você vai ter que pagar pelo desenvolvimento que outros fizeram. Nós não estamos desenvolvendo quase nada aqui no país. A não ser a agricultura, que é a única que está se mantendo mais ou menos, o resto está realmente muito difícil nesse país. Então, eu que sou mais velho, eu sinto isso aí como uma perda enorme do país, porque nós não precisaríamos estar assim. Nós temos tudo para que pessoas como o Parize, como o Renato, que são técnicos nessa área de hepatologia e de transplante, etc., como pessoas que podem assessorar o governo e mostrar o caminho certo. Essa Conitec é um grande problema para nós todos, porque tratamentos novos eles ficam reticentes em pô-los. Tem um fenômeno interessante na Conitep, porque quem está mandando na Conitep agora é geralmente o pessoal da medicina de grupo. Esse que é o grande problema. É mais ou menos puseram o bode para mandar no milho lá. Então fica essa crítica aí para que vocês pensem um pouco nas próximas eleições também. 1 minuto, uma resposta curta. Eu agora virei Nosso Senhor Jesus Cristo e lhe nomeei presidente do país. Qual seria essa atitude básica para se tomar para mudar, inverter um pouco a nossa história? Escola, mais escola, mais escola. Só isso, nada mais. Sem sombra de dúvida, a educação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. E foi feito na Coreia, deu certo. E rapidamente. 20 anos. 20 anos. Mudou tudo. 20 anos mudou tudo. A Coreia era 3 vezes mais pobre que o Brasil, agora é 5 vezes mais rica. Professor Parize, nós estamos chegando ao final do programa. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Para os seus conterrâneos, né? Sim, e para a Parize família... é daqui de Rio Preto, e para a família dele. Além disso, Parize também tem um irmão aqui, que é uma liderança, Antônio Parize, que é uma liderança política, já foi vereador, já foi secretário, e tem uma atividade política muito grande, ou seja, é uma família Parize, tem uma história em Rio Preto, e nos orgulha muito ter esse médico que formou em nossa cidade e é referência no mundo. Olha, a última palavra que seja de um grande incentivo aos portadores da doença provocada pelo vírus da hepatite C. Realmente nós estamos adentrando um momento único na história de uma doença que em 25 anos conseguiu sair de um tratamento experimental para uma cura de 90% da infecção pelo vírus. E nesse momento é importante que as pessoas que têm a doença saibam que a maior parte delas são sem sintomas, elas não sentem grandes coisas. A doença do fígado engana por causa disso, ela não dói. Então, se você tem mais de 40 anos, peça ao seu médico para fazer o teste. Se você for detectado, você tem hoje um tratamento realmente digno e que te possibilita uma cura da infecção pelo vírus e um controle da doença. Não seja pego desprevenido. Então, faça o seu teste e peça ao seu médico para fazer o teste. Bem, vale mais sofrer, pensamento da semana, vale mais sofrer uma injustiça que a cometer.
Sócrates, paz e saúde. Professor Braille. Muita paz e muita saúde, e é um prazer enorme que o Paris esteja aqui conosco. Eu fico muito feliz pela Faculdade de Medicina de Rio Preto ter sido o início da carreira do Paris, que hoje brilha no mundo inteiro. Parabéns, Paris.